Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de outubro, temos aula de História. Veremos um pouquinho da mumificação no Egito Antigo, as atividades econômicas da página 98 até a 103. E eu quero convidá-lo a começar vendo comigo um vídeo muito interessante. São dois, na verdade, muito interessantes. Vejam só. Vocês já conhecem o meu amigo, professor, e ele hoje vai falar um pouquinho sobre a mumificação. E pede aí no comentário aí, ó. Dá um jeito aí, galera. Compartilha aí, faz o Osiris gostar de mim. Não aguento mais ficar com essa roupa coça, velho. Religião pra gente é coisa séria. São várias características. Nós acreditamos em vários deuses, politeísmo. Nós acreditamos que os deuses têm formato um pouco de animal, um pouco de ser humano, antropozoomórficos eles são. A gente acredita na crença após a morte, a gente acredita na mumificação, e não é só mumificação do ser humano, não. A gente mumifica ser humano rico, ser humano pobre, a gente mumifica até bicho, cara. Você acha que é difícil mumificar um gato, um passarinho? É nada. O difícil é, depois de você mumificar, você tem que colocar a múmia lá na pirâmide, não tem? O difícil é fazer a pirâmide. Porque a pirâmide não era qualquer coisa não, meu irmão. A pirâmide tinha mais de 1 milhão de blocos de pedra. Mais de 1 milhão de blocos de pedra. E cada bloquinho de pedra pesava mais de 2,5 toneladas. E tem mais. A pirâmide que você vê hoje, ela toda amarela, né, meio laranja, é só a ruína, irmão. Porque ela era branca, feita de calcário, ela brilhava com a luz do sol. Mas você acha que a gente tinha o costume o quê? Só de ficar construindo pirâmide, que nada, cara. A gente era bom em medicina, astronomia, matemática, a gente era bom em esporte, a gente era bom até em maquiagem. É, vocês imitam a gente. E a gente usava maquiagem por um valor muito mais nobre. Não era só uma questão estética. Também era para se proteger dos mosquitos, tinha muita mosca, é verdade. Agora, não vem você se achando porque você tem esse repelente fedido. A gente tinha um repelente muito melhor. Quando vinham as moscas, a gente pegava uns 3 escravos, colocava mel neles. Aí as moscas iam lá, ficar nesse mel aí dos escravos. Repelente muito melhor que o de vocês, pode admitir. De tantas pirâmides que nós construímos, as pirâmides mais conhecidas são aquelas de Gizé, de Quéops, Kéfren e Miquerinos. A de Quéops tinha 142 metros de altura. A de Kéfren tinha 136 metros de altura. E a de Miquerinos só 70 metrinhos aí. Mas presta atenção, hein? Que essa pirâmide, por mais que fosse pequenininha, fácil de fazer, nenhuma delas era, cara. E fica atento a essa crítica que eu vou fazer de vocês do século XXI. Fiquei sabendo que tem programa de TV falando que foi ET que ajudou a gente a construir a pirâmide. Tá tirando nós, mano. Tá achando que só porque a gente é do passado a gente é burro? A gente não sabe fazer nossas coisas? A gente fez a pirâmide sem ajuda de ET nenhum, meu velho. Não vem com essa, não. Pra carregar os blocos, a gente tinha nossas técnicas, certo? Esquentava o bloco, depois esfriava, depois esquentava, depois esfriava, depois cortava ele. Pra carregar ele, é só colocar ele em cima de tronco de madeira e molhar o chão. Técnica que qualquer engenheiro sabe. Agora vocês ficam achando que ET que ajudou, ET que ajudou. Tem os cambal, mano. Tá tirando nós? E só pra humilhar vocês, quantas escritas vocês têm? Uma, né? A gente tinha 3. Os sacerdotes escreviam com os hieróglifos, mas também os burocratas, como os escribas, escreviam com a língua hierática. E a galera que não era nenhuma coisa nem outra escrevia com a demótica mesmo, que era a língua mais comum. 3 tipos de escrita juntos. É só pra nós. Nós é zica demais, pode admitir. Aí você fica, ah não, mas a nossa tecnologia é melhor, a gente vive mais tempo. Vocês vivem quanto tempo? 75 anos? O faraó Ramsés II viveu 94 anos. Teve mais de 110 filhos. Ele viveu tanto tempo que o filho que assumiu foi o 13º. Os outros morreram primeiro. Então você já tá vendo. Eu não vou falar mais coisa para não humilhar vocês, entendeu? Por hoje é só. Valeu. Abraço aí, Brasil 2000. Né? Valeu. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Mas não acabou. Presta atenção, tá? Até mesmo no Egito Antigo, país que passou para a história como símbolo da sabedoria
e da técnica da arquitetura, as diferenças sociais interferiam sobremaneira na vida dos cidadãos, neste caso, na morte também. Segundo o historiador Heródoto, os embalsamadores eram uma classe profissional que cobrava por seus serviços, dividindo assim o tratamento em duas qualidades. Embalsamamento de primeira classe, retirava-se o cérebro, extraindo-o pelas narinas, utilizando para tal uma longa pinça. O que restava dentro da cabeça era dissolvido com um tipo de ácido injetado na caixa craniana. Depois faziam uma pequena incisão lateral no abdômen e retirava o intestino. Era lavado no vinho de palmeira, pulverizado durante muitas horas com aromas moídos. Enchiam o ventre com mirra, canela e outros perfumes. Só então o corpo era colocado em uma banheira com sal de soda, na qual permanecia por 70 dias. Após o corpo ser dissecado, era reduzido a esqueleto e pele, envolvido em 3 lençóis e num pano vermelho apertado com faixas. Após preparado, era colocado num sarcófago, onde na tampa figurava o retrato do morto. O embalsamamento de classe inferior era muito simples e rápido. Desinfetavam os intestinos, metiam o corpo no sal de soda durante 70 dias e assim que ele dissecasse, entregavam o corpo à família. E qual seria o propósito da mumificação? Por que mumificar os corpos era importante para o povo egípcio? Então vejam só, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, para eles, a vida era uma caminhada. Quando o coração de uma pessoa parava de bater, esse percurso era interrompido e era preciso preparar o morto para que, depois da morte, ele pudesse retomar o seu caminho. Por isso, o ritual da mumificação era uma das práticas mais importantes no Egito Antigo. A preparação da múmia tinha como função purificar o corpo para a eternidade, para que o corpo estivesse, depois daquele momento fatídico da morte, pronto para voltar à vida. Então, vejam só, a técnica de mumificação variava de acordo com os recursos, nós acabamos de ver, né? E esse processo fez com que eles ficassem muito desenvolvidos na medicina. Primeiro, o corpo do morto era lavado pelos sacerdotes com águas e essências aromáticas, como nós ouvimos. Órgãos internos eram retirados, né, em vasilhas chamadas de canopus. O coração era o elemento vital dos indivíduos, então era o único órgão que ficava no corpo. Tá? E sobre o seu local exato se colocava um amuleto em forma de escaravelho, de besouro, né? Como se fosse um besouro. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Depois o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preparar o cadáver. Passados 60 dias, 70 dias, como vimos no vídeo também, o corpo era preenchido com óleos, resinas e essências para perfumá-lo e conservá-lo. Por fim, o corpo era envolvido em faixas de linho, colocado joias, amuletos para protegê-lo e colocado no sarcófago, que podia ser simples ou todo decorado com ouro. Poucos podiam pagar as despesas da mumificação. Então, o corpo dos pobres era, como nós vimos, envolto em uma mortalha de linho depositado nas areias do deserto. Então, olha só. Qual era a importância da mumificação dos mortos para os egípcios? Logo aqui no início tem, tá? Como o processo ajudou no desenvolvimento da medicina, você também vai responder. Mas os egípcios, eles não só cuidavam de mumificar o corpo dos mortos, não. A agricultura era uma atividade muito importante em várias sociedades antigas. No Egito, mas também na Mesopotâmia. Os rios favoreciam a atividade.
As cheias, né, que atingiam os rios Tigre e Eufrates, elas eram bem aproveitadas na atividade agrícola. Por isso, os povos da Mesopotâmia desenvolveram sistemas de irrigação que eram controlados pelas comunidades camponesas. Elas cultivavam linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada, fora legumes e hortaliças. As pessoas se dedicavam também à criação de gado e ao artesanato. E aí os mais pobres prestavam serviços como vaqueiros, carroceiros e pastores. No Egito, a vida girava em torno do Nilo. As cheias determinavam o trabalho dos camponeses, que se dedicavam ao cultivo de trigo, cevada, lentilha, verduras, frutas. E também cultivavam porcos, bois carneiros, gansos e patos. Mas uma planta fibrosa que crescia nas margens do rio, chamada papiro, ela era muito usada pelos egípcios, não só para produzir cestos, sandálias, como também para produzir uma espécie de papel que era usado para a escrita. Então, aqui a gente tem uma imagem, um relevo que mostra o trabalho agrícola nas margens de um rio, tá? Bem aqui também, outra amostra do trabalho agrícola. Esse mural é de uma tumba na cidade de Tebas, há 3.400 anos. Esse primeiro aqui, ele se encontra hoje no Museu Britânico de Londres e esse aqui se encontra no Louvre, em Paris, tá? Essas imagens. E aí vocês vão responder quais eram as principais atividades econômicas dos povos, tanto no Egito como na Mesopotâmia antigos. Havia outras importantes atividades no dia a dia das pessoas, afinal, a construção e a manutenção da vida de uma cidade dependia de vários profissionais, não só de quem trabalhava e vivia da agricultura. Nos centros urbanos da Mesopotâmia, por exemplo, havia uma grande variedade de pessoas trabalhando. Os artesãos, os ferreiros, os soldados, os escribas. E com o desenvolvimento do comércio, surgiu o homem de negócios, que era tipo um banqueiro que emprestava dinheiro, né? Com o crescimento da economia, outras profissões surgiram também no Egito Antigo, né? Umas muito curiosas. O passarinheiro, por exemplo, era a pessoa encarregada de caçar as aves no céu. E a profissão de carregador de sandálias, gente. Ele era responsável, vejam só, por levar as sandálias do faraó e uma chaleira com água para lavar os seus pés. Isso porque a gente tem que lembrar que eram regiões desérticas, né? Que não tinha calçamento. Então, o faraó não queria ficar com os pés sujos, então ele se dava ao luxo de ter um carregador de sandálias para lavar, limpar constantemente os seus pés. E não era água simplesmente, tá? Era uma água com essências, com cheiros. Isso se tornou, inclusive, um costume no local. Quando você queria agradar, quando você recebia viajantes na sua casa, por exemplo, você recebia uma prova, uma homenagem que poderia ser feita, era a lavagem dos pés, né? Então, de modo geral, nas cidades egípcias se encontrava maior diversidade de profissões. Em algumas, como em Gizé, tinham muitos operários, né? Existiam muitos operários que construíam as pirâmides. Em outras, como Per-Ramsés, concentravam-se os joalheiros, sapateiros, roleiros, artesãos, padeiros, além de escribas e sacerdotes, todos a serviço da família real. Então, antigamente, muitos artesãos se dedicavam à metalurgia, a fazer ferramentas e objetos de metal. Eram ferramentas simples e sempre feitas à mão, não existiam máquinas, né? No Egito e na Mesopotâmia, centenas de trabalhadores se dedicavam à produção de colares e também armas que eram feitas de ouro e de bronze. Então, além da agricultura, que outras atividades eram essenciais para o funcionamento de cidades antigas?
Quais profissões comuns nas sociedades não existem mais nos dias de hoje? Você vai responder aqui, tá? Então, na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos médicos. Na Mesopotâmia, havia tratamento à base de ervas para diversas doenças. Os egípcios conheciam muito o corpo humano devido à prática da mumificação. Eles tinham escolas voltadas para o conhecimento de medicina e todos os remédios eram feitos à base de plantas e de partes de animais. Contudo, eles acreditavam que algumas doenças eram enviadas pelos deuses e por isso misturavam algumas práticas consideradas mágicas ao tratamento médico. O conhecimento egípcio influenciou o desenvolvimento da medicina, claro. Na Grécia Antiga, um dos pensadores que mais se destacaram sobre o corpo humano e doenças foi Hipócrates. Então, para ele, as causas de várias doenças eram naturais e não sagradas ou mágicas, como as pessoas acreditavam. Hipócrates baseava os diagnósticos dele nas observações dos sintomas, estabelecendo um critério racional no tratamento das doenças. E aqui nós temos o busto, né, de Hipócrates, que era esse pensador grego, achava que um médico deveria rejeitar a magia, tá? É importante saber que, inclusive, hoje os médicos, eles, quando se formam, fazem um juramento chamado juramento de Hipócrates. O conhecimento tecnológico foi fundamental para controlar as inundações e criar sistemas de irrigação na antiguidade. Na Mesopotâmia, o conhecimento de matemática possibilitou a construção de aquedutos para fazer a água fluir com mais facilidade, né? Os egípcios tinham noções de matemática, tinham 3 formas de escrita. A civilização egípcia também desenvolveu sistemas complexos de irrigação para aproveitar a água do rio Nilo. E aqui a gente tem uma imagem, né, que retrata a coleta de água do rio Nilo naquela época. Vale a pena lembrar, gente, que a gente olha assim e faz, meu Deus, que coisa tão boba, carregando de balde. Mas para a época, isso aqui era muito sofisticado, tá? Muito sofisticado mesmo. Nas cidades portuárias existiam os construtores de barcos que produziam pequenas embarcações feitas de papiro, lembrando que o papiro é uma fibra usada para pesca. E algumas embarcações maiores, aí sim, eram feitas de cedro, e eles conseguiam em trocas comerciais com outros povos, com os fenícios. Essa tecnologia facilitou o deslocamento no mar e o intercâmbio cultural e comercial entre os povos. Agora, vamos ver aqui. Vamos lá. Mar Mediterrâneo. Durante a antiguidade, vários povos desenvolveram Deixa eu tentar sair e voltar de novo. Ao longo do mar Mediterrâneo, e os fenícios, os primeiros a expandir o comércio marítimo por região. As primeiras milícias ocupavam uma estreita faixa de terra entre o litoral mediterrâneo e as montanhas do Líbano. As principais eram Bíblo, Sidom e Tiro, que enfrentavam constantes ameaças de invasão, pois ficavam em um...
Então, era uma região por onde passavam muitos povos e muitas caravanas. Era exatamente com esse povo que os egípcios mantinham relações comerciais. Então, você vai responder como era a medicina no Egito Antigo, como o desenvolvimento tecnológico auxiliou no modo de vida dos egípcios. O nosso cotidiano também está repleto de objetos e produtos feitos à base do desenvolvimento tecnológico, e você vai escrever 2 exemplos da antiguidade nos nossos dias. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais da construção de pirâmides e templos da Grécia Antiga. Então, 5º ano do meu coração, por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Trabalhamos da página 98 até a página 103. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.